Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. E antes de iniciarmos aqui a aula, gente, para você garantir aqui o recebimento dos nossos vídeos, no meu canal do YouTube você clica aqui em inscrever-se, depois clica no sininho e marca essa opção, enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. E no meu blog marcoandrade.com.br confira dicas e treinamentos para alavancar aí sua carreira profissional. Inscreva-se também em nossas redes sociais. Acesse também, gente, meu novo blog, tecmob.com.br, com muito mais informações aí na área de tecnologia da informação. Bom, gente, neste vídeo eu vou te ensinar a trabalhar com arquivos criptografados no Windows, o EFS, Sistema de Arquivos Criptografados. Bom, o sistema de arquivos criptografados no Windows trabalha com a chave pública e uma chave privada, ou seja, o sistema criptografa os arquivos com a chave pública e descriptografa com a chave privada. Para trabalhar com esse sistema no Windows, é necessário que a partição esteja formatada com o sistema de arquivos NTFS, muito útil quando você deseja enviar um arquivo confidencial utilizando o pendrive ou um HD externo, por exemplo. Bom, para você entender aqui como funciona, eu vou iniciar aqui o gerenciador de certificados, clicando no menu Iniciar e digitar i7mgr.msc. Abrir aqui o gerenciador de certificados. Aqui em pessoal é armazenado os meus certificados pessoais e aqui em pessoas confiáveis, geralmente aqui eu adiciono os certificados públicos dos outros usuários. Lembrando que eu vou utilizar o certificado público para criptografar os arquivos e minha chave privada para descriptografar os arquivos. Aqui você pode ver que não tem nenhum certificado. Porque primeiramente eu preciso aqui criptografar um arquivo para criar esse certificado. Bom, então vamos aqui criptografar o nosso primeiro arquivo. Neste vídeo eu vou utilizar aqui um pendrive, já que eu vou simular aqui o envio desses arquivos para um outro computador, para uma outra pessoa. Então no pendrive eu vou criar aqui uma pasta confidencial. Eu vou então criptografar essa pasta, botão direito, propriedades, avançados, e clicar aqui, criptografar o conteúdo para proteger os dados. Clique em OK, aplicar, e automaticamente, quando eu criptografar meu primeiro arquivo, o sistema aqui já gera meu certificado público e também minha chave privada. É muito importante, gente, para quem vai trabalhar aqui com certificado no Windows, fazer o backup aí da chave privada. Lembrando que a chave privada é individual para cada usuário, ou seja, se vários usuários estiverem criptografando arquivos no computador, é necessário fazer o backup de cada usuário. Então, após criptografar aqui a pasta, você pode ver que ela fica verdinha, indicando que está criptografada. E acessando aqui a pasta, eu vou criar um arquivo com o nome arquivo01. Você pode ver que automaticamente também já fica criptografado, já que todos os arquivos que foram adicionados nessa pasta ficarão criptografados. Eu vou acessar esse arquivo 01, vou colocar aqui arquivo 01, salvar este arquivo. Aqui, botão direito em cima de arquivo, propriedades, avançados, depois em detalhes, você pode ver que já está adicionado neste arquivo, por isso então eu consigo abrir esse arquivo criptografado. E aqui no gerenciador de certificado, vou dar um F5 aqui para atualizar, você pode ver que foi adicionado aqui meu certificado privado. Você pode ver que tem uma chavinha aqui indicando que este certificado também é uma chave privada, ou seja, que está sendo utilizada para descriptografar os arquivos. E aqui em pessoas confiáveis, é adicionado aqui o certificado que é utilizado para criptografar o arquivo. Você pode ver que não tem chavinha. Ou seja, o sistema então utiliza esse certificado para criptografar o arquivo e minha chave privada para descriptografar o arquivo. Voltando aqui para a pasta, gente. É muito importante também, gente, a gente criar aqui um certificado de recuperação para o arquivo, chamado de agente de recuperação. Esse agente de recuperação, gente, é muito importante se você perder os certificados. Por exemplo, se o usuário não fizer o backup dos certificados ou até mesmo formatar o computador, com esse agente de recuperação você ainda conseguirá aí acessar os dados. Mas esse agente de recuperação tem que ser criado em cada máquina antes de criptografar os arquivos, pois fazendo esse processo ele também será adicionado aqui em cada arquivo como agente de recuperação. E para adicionar aqui o agente de recuperação, eu vou iniciar aqui meu prompt de comando.
Botão direito em cima de prompt de comando. Executar como administrador. Clicar em sim. Eu vou acessar aqui a raiz do C, já que este comando irá criar aqui duas chaves do agente de recuperação no caminho que estiver aqui definido. Então executo o comando em cipher, espaço R2 ponto e cor vigente. Pressione Enter. Aqui pede uma senha para proteger o arquivo pfx, que é a chave privada. Digite sua senha aí. E digita a senha novamente. E foi criado dois arquivos, com formato ser e com formato pfx. O ponto .ser é o certificado que será utilizado para criptografar o arquivo, e o pfx é a chave privada que será utilizada para descriptografar o arquivo. Acessando então meu disco local C, e aqui então estão os certificados. Esse certificado aqui, gente, que tem uma chavinha, é o mais importante, ele que será utilizado para descriptografar os arquivos. Esse que então deve ser guardado em um lugar seguro, já que com esse certificado será possível recuperar qualquer arquivo criptografado aí pelo usuário no computador. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma máquina fora do domínio, e se você for criptografar arquivos em outros computadores, é necessário importar esse certificado para outros computadores. E nessa videoaula eu vou mostrar um exemplo aqui, como fazer esse processo. Veja então que eu tenho dois certificados, mesmo assim se eu acessar aqui o arquivo, botão direito, propriedades, avançados, detalhes, veja que não está definido aqui ainda, porque eu preciso configurar esse computador ainda para utilizar esse certificado de agente de recuperação. Para isso eu preciso aqui acessar o GPO, clique então em iniciar, digitei gpedit.msc. Lembrando que este processo deve ser realizado em cada computador que for criptografar os arquivos, mas não é necessário gerar a chave novamente, tá gente? Essa chave que eu criei neste computador pode ser importada em outros computadores, mas ainda preciso definir no computador a chave que será utilizada para o agente de recuperação. Aqui então no GPO, no editor de diretivo de grupo local, acesse aí configurações do Windows, configurações de segurança, diretivo de chave pública e sistema de arquivos com criptografia. Clique no botão direito em cima dessa pasta e depois em adicionar agente de recuperação de dados. Clique em avançar. Aqui então será necessário aqui definir o certificado que será utilizado, no caso certificado público. Clique então em procurar na pasta. O arquivo que será adicionado aqui no formato ser. O certificado que eu criei do agente de recuperação está na minha unidade C. Esse aqui então que eu vou utilizar, ó, sem a chavinha, tá? Clique então em abrir. O assistente exibe uma mensagem aqui, com isso não pode determinar se esse certificado foi revogado. Clique em sim. Clique em avançar e concluir. Agora nessa máquina local eu tenho então um certificado de agente de recuperação. Então todos os arquivos que eu criptografar a partir desse momento estarão também com agente de recuperação. Se eu acessar aqui novamente o arquivo, botão direito, propriedades, avançados, detalhes, aqui ó, agora você pode ver que foi definido aqui um agente de recuperação. Por isso é muito importante configurar o agente de recuperação antes de criptografar os arquivos, porque se esse usuário perder essa chave, ele não vai conseguir recuperar o arquivo utilizando aqui o certificado do agente de recuperação, utilizando a chave privada do agente de recuperação, que no caso é essa daqui, ó, que tem a chavinha. Eu ainda vou mostrar um exemplo nesta videoaula. Bom, após realizar esse processo, vamos aqui realizar alguns testes. Então, neste computador, eu tenho um pendrive com uma pasta e um arquivo criptografado para este usuário deste computador. Bom, como é que eu faço então para abrir este arquivo em um outro computador? Para isso eu preciso exportar a chave privada deste usuário que tem acesso a este arquivo para outro computador. Para exportar esse certificado, acesse aí o gerenciador de certificado. Aqui no certificado pessoal, você clica no botão direito em cima do certificado, todas as tarefas e exportar. Clique em avançar. Aqui o sistema de perguntas deseja exportar a chave privada com o certificado. Neste caso aqui eu preciso exportar a chave privada, já que eu vou descriptografar o arquivo no outro computador.
Aqui nós temos algumas opções, ó. Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível. Excluir a chave privada se a exportação tiver êxito. E exportar todas as propriedades estendidas. Se eu marcar essa opção do meio, após aí exportar o certificado, ele irá remover o certificado desta máquina aqui. Vou deixar como padrão mesmo, vou clicar em avançar. Aqui ele pede para digitar uma senha desse certificado privado. Crie então sua senha aí, clique em avançar. E aqui então vamos selecionar o local onde será armazenado este arquivo. No meu exemplo aqui vou utilizar o pendrive. Vou criar uma pasta aqui, certificados. Eu vou então armazenar esse certificado dentro dessa pasta com o nome PC01. Com formato então PFX. Aqui você pode digitar o nome que achar mais interessante para você aí. Por exemplo, você pode inclusive colocar aqui o nome de usuário, se for o caso. Clique então em salvar. Clique em avançar e concluir. A exportação então teve êxito. Após então exportar o certificado, com o nome PC01, eu tenho aqui um pendrive nessa máquina física, eu vou conectar esse pendrive na minha máquina virtual. Eu vou utilizar aqui meu sistema com Windows 8.1. Vou clicar neste ícone do USB e selecionar aqui meu pendrive. Após clicar aqui no pendrive, o sistema irá desconectar o pendrive da minha máquina física e irá conectar na minha máquina virtual. Vou então selecionar meu pendrive. Vou acessar aqui então meu pendrive. Se eu tentar aqui acessar o arquivo criptografado, você pode ver que o acesso aqui foi negado, porque eu ainda não fiz a importação do certificado para este computador. Clique então em OK. Vamos então importar o certificado para essa máquina. Clique duas vezes então em cima do certificado. Deixe marcar aqui como usuário atual, já que eu vou instalar esse certificado neste usuário. Clique em avançar. Clique em avançar. Digite a senha do certificado. Deixe marcar as opções aqui como padrão mesmo. Clique em avançar. E aqui nós temos a opção de selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado, ou colocar todos os certificados no repositório a seguir. E aqui eu posso selecionar uma pasta que eu achar mais interessante para armazenar esse certificado. Geralmente o certificado privado fica no pessoal. Se eu clicar aqui em procurar, deixe marcado aí no pessoal mesmo. Clique em OK. Clique em avançar e concluir. A importação obteve êxito. Após importar aqui o certificado, vou tentar aqui acessar o arquivo novamente. Agora sim, eu consegui então abrir o arquivo criptografado, utilizando a chave privada que eu criei lá no computador de origem. Clicando aqui no botão direito em cima deste arquivo, propriedades, avançados e detalhes, aqui então são exibidos os certificados aí que estão adicionados neste arquivo, inclusive o agente de recuperação. Acessando aqui o gerenciador de certificado, botão direito em cima do menu iniciar, depois em executar, digite set mgr.msc. Aqui então em pessoal, eu tenho um certificado aqui que eu importei para este computador, que está sendo utilizado aí para descriptografar os arquivos. Esse tipo de importação aqui então é interessante se eu desejar utilizar meus arquivos criptografados em mais de um computador. E no próximo exemplo, eu vou ensinar como criptografar um arquivo para uma outra pessoa acessar. Bom, aqui no pendrive, eu tenho aqui então um arquivo criptografado, botão direito, propriedades, avançado, detalhes. Eu tenho aqui então o certificado deste usuário e o certificado do agente de recuperação. Clicar aqui em cancelar. Voltando aqui, essa pasta certificado, vou apagar esse certificado aqui, já que eu não vou utilizar esse certificado. Bom, vou fazer um teste aqui então. Eu vou plugar este pendrive na minha máquina com Windows 7. Essa máquina com Windows 7 não tem nenhum certificado. Vou abrir o pendrive e tentar abrir aqui o arquivo criptografado. Você pode ver que o acesso foi negado porque eu não tenho a chave. Então, neste exemplo, eu preciso gerar aqui um certificado público para enviar para a minha máquina física, para mim poder então dar permissão
para este usuário aqui poder acessar o arquivo criptografado. Se eu acessar aqui o gerenciador de certificado, digitei cert mgr.msc. Aqui em pessoal, eu não tenho nenhum certificado. Também outras pessoas ou pessoas confiáveis também não tem aqui nenhum certificado. Aqui na área de trabalho eu tenho uma pasta. Eu vou então criptografar essa pasta para o sistema então gerar meu certificado público e também minha chave privada. Botão direito em cima da pasta. Propriedades. Clique então em criptografar o arquivo para proteger os dados. OK. Aplicar. E OK. Se eu acessar aqui então o gerenciador de certificado, pessoal, e aqui então você pode ver que foi gerado um certificado com a chave pública. O que eu vou fazer aqui então? Vou exportar a chave pública para mim então poder adicioná-la no arquivo criptografado que está na minha máquina física. Então, botão direito em cima do certificado, todas as tarefas e exportar. Clique em avançar. No caso aqui, eu não vou exportar a chave privada, já que eu vou apenas criptografar o arquivo na máquina física. E logo depois eu vou utilizar a chave privada que está nessa máquina virtual para descriptografar o arquivo. Vou então deixar marcado aqui para não exportar a chave privada, clicar em avançar. Vou deixar como padrão aqui mesmo, clique em avançar. E aqui então vou digitar o nome desse certificado. Clique então em procurar. Eu vou adicionar esse certificado no pendrive para eu poder instalar na minha máquina física. E aqui na pasta certificados, eu vou colocar aqui o Win7. Clique em salvar. Depois em avançar e concluir. A exportação teve êxito. Se eu acessar aqui meu pendrive, certificados, eu tenho então meu certificado público deste usuário. Eu vou então desconectar o pendrive dessa máquina virtual. Automaticamente já conecta na minha máquina física. Eu vou agora então instalar o certificado nessa máquina física. Vou aqui abrir o pendrive, certificados, clique duas vezes em cima do certificado e instalar certificado. Clique em avançar. Aqui pede para selecionar o caminho onde será instalado o certificado. Eu vou marcar a segunda opção e vou colocar aqui no diretório Pessoas Confiáveis. Clique em OK, avançar e concluir. A importação obteve êxito. Clique em OK e OK. E neste momento eu consigo então adicionar esse certificado no arquivo criptografado para poder então enviar para o outro usuário. No meu pendrive aqui então, em confidencial, botão direito em cima do arquivo, depois em propriedades, avançados, detalhes, eu vou clicar aqui em adicionar. E aqui então já é possível utilizar o certificado que eu exportei da minha máquina virtual, no caso do usuário Bruno. Vou então selecionar esse certificado e clicar em OK. E agora então você pode ver que o certificado do usuário Bruno já está adicionado aqui no arquivo. Clique em OK, OK, aplicar e OK. E agora eu vou tentar abrir esse arquivo novamente na minha máquina virtual. Eu vou então plugar o pendrive no Windows 7. Vou abrir aqui o pendrive, confidencial e arquivo 01. Aí, beleza. Agora então eu consigo abrir o arquivo que foi criptografado na minha máquina física. No próximo exemplo aqui, gente, eu vou ensinar como você pode acessar um arquivo criptografado se o usuário, por exemplo, escolheu a chave privada ou até mesmo em formatar o computador. Só lembrando, no início da aula nós criamos o certificado do agente de recuperação. Esse certificado então que eu vou utilizar aqui para recuperar esses arquivos. Bom, na minha máquina aqui com Windows 7, eu vou apagar os certificados que eu adicionei nessa máquina. Agora que não tem nenhum certificado. Um detalhe, gente, se eu tentar aqui acessar o pendrive novamente, confidencial arquivo 01, você pode ver que mesmo após apagar o certificado, eu ainda consigo aqui abrir o arquivo criptografado. Por que isso acontece, gente? Porque essas informações estão em cache aqui no sistema. Para você então esvaziar o cache, eu vou abrir aqui o prompt de comando, clicando em iniciar
digitei prompt, botão direito de prompt de comando e executar como administrador. Clique em sim e digite o comando cipher/flush cache. Pressione Enter. Após então esvaziar o cache, vou fechar aqui o arquivo e tentar abrir novamente. Agora sim o acesso foi negado. Então, se você estiver realizando testes aí de certificado, quando você precisar apagar o certificado aí na máquina, lembre de executar esse comando para esvaziar o cache. Clique então em OK. Bom, então neste momento eu não tenho nenhum certificado nessa máquina. Eu vou então desconectar o pendrive. Vou acessar aqui minha máquina física. Eu vou jogar para esse pendrive meu certificado do agente de recuperação, que eu salvei aqui no disco local C. O que importa para mim é o que tem a chavinha aqui, ó. No caso, a chave privada que será utilizada para descriptografar o arquivo. Eu vou então copiar esse certificado e jogar para o pendrive, na pasta certificado. Vou plugar esse pendrive no Windows 7, na minha máquina virtual, para a gente então instalar esse certificado. Certificados e o agente de recuperação. Clique 2 vezes, clique em avançar, avançar, digite a senha do certificado que você criou, clique em avançar. Eu vou deixar a primeira opção aqui para selecionar automaticamente o repositório de certificado conforme o tipo de certificado, clique em avançar e concluir. A importação obteve êxito. E agora então vou acessar o arquivo que está criptografado em confidencial e arquivo 01. Muito bem, consegui então abrir o arquivo somente aí com agente de recuperação. Como eu falei no início da aula, só foi possível recuperar este arquivo com agente de recuperação porque eu instalei o certificado na máquina física do agente de recuperação. Então, como eu falei no início da aula, gente, é muito importante você configurar o agente de recuperação em cada máquina que você for criptografar os arquivos. Lembrando que não é necessário você criar vários agentes de recuperação em cada máquina. Você pode usar o mesmo certificado para instalar em várias máquinas. Por exemplo, eu vou fechar aqui então. Aqui em nova pasta, vou criar um novo arquivo com o nome arquivo 02. Você pode ver que já está criptografado porque eu criptografei a pasta. Então todos os arquivos que eu adicionar nessa pasta será criptografado. Clicando com o botão de G em cima deste arquivo, depois em Propriedades, Avançados e Detalhes, você pode ver que o agente de recuperação não é exibido aqui. Ó. Eu apenas importei para esta máquina a chave privada do agente de recuperação, ou seja, a chave que é utilizada para descriptografar os arquivos. Então, se eu for utilizar essa máquina para criptografar os arquivos com agente de recuperação, eu tenho que importar então o certificado do agente de recuperação e não a chave privada. Eu vou desplugar então o pendrive aqui. E vou copiar aqui o certificado do agente de recuperação, no caso esse primeiro aqui. Ó. Vou copiar esse certificado, vou jogar para o pendrive. Poderia ter feito isso anteriormente, mas vamos fazer aqui então o processo. Agora tem aqui o certificado do agente de recuperação. Vou plugar o pendrive no Windows 7. E como eu fiz no início da aula, eu vou aqui adicionar o certificado do agente de recuperação nesta máquina. Para quando eu for criptografar um arquivo nesta máquina, além do certificado do usuário, você adicionar também o certificado do agente de recuperação. Para isso, você abre as políticas de grupo local, clicando em iniciar, digitei gpedit.msc. Aqui em configurações do Windows, configurações de segurança, diretivas de chave pública e sistema de arquivos com criptografia. Clique então com o botão direito nessa pasta e agora adicionar agente de recuperação de dados. Clique em avançar, vou procurar aqui o certificado, já estou aqui no meu pendrive, vou então selecionar o certificado do agente de recuperação, veja que não é a chave privada, clique em abrir,
e clique em Sim. Clique em Avançar e Concluir. E agora, se eu tentar aqui criptografar o arquivo novamente, botão direito em cima do arquivo, Propriedades, Avançados, Detalhes, agora sim você pode ver que foi adicionado aqui o certificado do agente de recuperação. Ou seja, se por algum motivo esse usuário aqui perder o seu certificado ou até mesmo formatar o computador, com a chave privada do agente de recuperação você ainda consegue acessar os arquivos. Por isso é muito importante você sempre fazer a backup aí da chave privada de cada usuário, além, claro, do agente de recuperação. E mantenha cópias anteriores, porque pode acontecer desses arquivos serem corrompidos. E o negócio é sério, gente. Se vocês perderem essa chave, vocês não irão conseguir mais abrir o arquivo. Por isso é muito importante fazer sempre o backup. E bom, pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. E se você gostou desta aula, clique no joinha abaixo deste vídeo e também compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgação do conteúdo. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima!